Importância de missões, né? Glória a Deus. Oh, que bom. Muito obrigado pela recepção. Dá uma salva de palmas. Então, eu quero convidar aqui Patrícia Laura. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós vamos receber a mulher de Deus aqui. Olha que privilégio nosso litoral, né? Eu não conheço outro missionário daqui, né? Eu até acredito que tenha. Você sabe se tem mais missionário daqui, assim? Daqui do litoral? É. Então, a gente não conhece, né? Porque não se divulga isso aqui. Mas você já vai ser conhecidíssimo agora aqui, que a turma aí é rápido no gatilho, rede social, ombro a ombro, e rapidinho a gente divulga tudo. Então, nós vamos orar por ela. Eu pedi para um pastor subir aqui, fazer essa oração, para que Deus nos dê entendimento, né, gente, de ouvir algo tão importante, né? De ouvir, que Deus possa usá-lo, a gente ouviu, né? Nós não combinamos nada não, mas eu espero que ela fale, como que é a igreja lá, a diferença, né, Patrícia, diferente. O pessoal aqui no Ocidente, aqui, isso aqui, ó, ar-condicionado, já estão pensando até de colocar umas cadeirinhas almofadas. Ah, não, eu estou pensando em tirar a cadeira, deixar eles sentar no chão mesmo, né, que não fica muito incomodado, né. Então aqui é uma bênção, mas ela fez missões na África, eu acredito que ela entrou em igreja de tábua, chão batido, e a gente não valoriza isso, né? Então vamos deixar Deus usar ela aí, encher o nosso coração. Eu já estou tocado por esse negócio, tanto que nós já adotamos um missionário aqui no Peru, e ela, né, vai falar um pouco da vida dela, dos planos, né? Para mim ser missionário tem que ser meio, né, um pouco, faltar uns parafusos assim, porque deixar aqui o nosso Brasil para ir para lá, né? Aonde ela foi, na África, lugares difíceis assim, difíceis não só na economia, não só no social, mas no espiritual, dependendo do lugar. O Brasil é abençoado, cara. Você não é batizado com o Espírito Santo porque não acredita, não tem tudo aqui porque não quer, duro é outro lugar. Então nós vamos ouvir o que a missionária vai dizer, a pastora Márcia vai orar por ela e deixar ela tocar conforme Deus der a ela a direção. Amém. Estendo as mãos para cá. Pai querido, Pai amado, usa a vida da tua filha, Pai, da missionária, Pai, para ministrar em nossas vidas, Senhor. Pois ela, Pai, é o Senhor que vai tocar, que vai usar, Pai. Pois ela é uma grande mulher de Deus, Pai, usada grandiosamente através do teu poder, através do teu Espírito Santo, Pai. Que hoje o Senhor possa usar ela para derramar a tua glória hoje aqui, Pai. Para que venha abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos, Senhor, entender, Pai, o propósito, o chamado de fazer a missões, Senhor, o ídio do Senhor, Pai, a qual o Senhor Jesus nos chamou, Pai. Nós abençoamos a vida da tua filha, Pai. Usa ela poderosamente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor, amada igreja. Estão me ouvindo? Todos ouvindo? Desculpa a voz um pouco rouca. Isso é milagre de Deus, porque até as 4 da tarde eu não conseguia falar, tá? Então, se eu estou falando assim um pouquinho rouco, já é milagre do Senhor. É uma honra para mim estar aqui, é um privilégio. Pastor, muito obrigada. Eu sei da responsabilidade. Seria fácil para mim chegar e contar várias histórias bonitinhas para vocês, como que é na África, os lugares que eu fui. Mas eu gostaria de começar um pouquinho antes, começar um pouquinho da minha vida, vai ser bem rapidinho. Será que isso aí, ó. As fotos não ficaram muito boas, mas essa foto aqui é quando eu estava no reino de Eswatini, antiga Suazilândia. Eu fiz um treinamento da Jocum chamado ETED, Escola de Treinamento e Discipulado, e o nosso prático foi lá, então estava lá. Essa aqui sou eu. Pastor, eu vim aqui naquele outro domingo, o senhor mostrou fotos antigas, eu fiquei com vontade de mostrar umas fotos minhas antigas também. Só que essa aqui eu vou revelar, é mais antiga que a sua, viu, pastor? Volta um pouquinho lá. Irmãos, deixa eu me apresentar de acordo. Meu nome é Patrícia, eu sou nascida e criada na cidade de São Sebastião, nasci num lar cristão, desde a minha meninice, digamos assim, eu cresci ouvindo minha mãe ensinar na escola dominical.
Então, pelo menos uma vez por mês, ela levava um projetor, que não era desse aí, era de slide. Não sei quantos já viram aqui, que tinha uns slides desse tamaninho, e você colocava, às vezes, tirava, enroscava assim, era uma terrível. Tinha fita cassete do som, ou a pessoa contava a história. E minha mãe, uma vez por mês, ela chamava todas as crianças do bairro, e ficava na sala de casa, e ela contava. Então, eu devia ter 4 ou 5 anos, e cresci ouvindo histórias sobre rei Saul, sobre Davi, sobre Samuel, sobre José, sobre Jesus, tudo. E o próximo slide, por favor, vai mostrar o anterior a esse. Isso. Essa foto aqui é bem antiga, tá? Quantos aqui têm menos de 30 anos? Bastante. Mais de 30? Opa, não estou sozinha. Legal. Então, para mais de 30 anos, é essa foto aqui, tá? Então, se você vê, sou eu aqui na segunda fileira, com cabelo bem grande, pré-adolescente, retiros na igreja. Foi mais ou menos nessa época, um pouquinho antes, que eu não tinha internet, tá, amados? Então, no Brasil, na década de 90, não tinha internet, não tinha Facebook, Instagram, TikTok. Então, o que eu tinha? Livros. E um dos livros que eu li, o primeiro, foi esse aqui, ó. Apenas uma Pequena Mulher, que conta a história de uma missionária antes da Segunda Guerra Mundial, que foi para a China. Isso ficou no meu coração. Foi aí que Deus começou a obra através desse livro, e eu não sabia. Porque eu cheguei e falei assim, eu quero ir também. Nem todo mundo ouviu falar de Jesus, eu quero ir. Opa, esse Jesus é tão lindo, maravilhoso. Minha mãe contava sobre Jesus. Eu falei, todas as pessoas precisam saber. E essa mulher, ela salvou da guerra 99 crianças. E aquilo ficou no meu coração como uma semente plantada. E só depois de muito tempo eu fui me lembrar desse sonho que eu tive. Os anos foram passando. Pode passar o próximo slide, por favor. Esse aqui sou eu novamente, estou de camiseta vermelha lá em cima. Um grupo de jovens da igreja, já no início dos anos 2000, provavelmente 2005, mais ou menos, faz muito tempo ainda, tá, irmãos? Faz bastante tempo, porque a pessoa aqui já é nasceu na década de 70, tá? Então, eu sou bem antiga já. Então, sempre na igreja, trabalhando, ministrando, mas aquela semente, aquele sonho daquela menina de pregar o evangelho, tinha que meio sido esquecido. No próximo slide, vocês vão ver, já mais recente, grupo de jovens de novo, embora eu já não fosse tão jovem, mas junto com eles, sempre dentro da igreja. Uma das coisas que eu gosto de falar é que o meu testemunho não tem aquela parte de que eu me desviei ou alguma coisa, nada. Eu sempre estava dentro da igreja, sempre estava envolvido com o ministério. O Leandro, cadê o Leandro? Aí, Leandro, amado Leandro, o que toca violão aqui para vocês, ele foi um dos meus discípulos, adolescente. Ministrava na igreja, sempre envolvida com o reino, sempre envolvida com as células, sempre envolvida, vamos para as ruas fazer. A Patrícia era a primeira a fazer. Vamos fazer não sei o que, a Patrícia estava lá, eu estava indo. Porém, tinha algo faltando no meu coração. Algo que eu ainda não tinha entendido. E aí, mesmo fazendo isso é já recente. Essa foto, se não me engano, é de 2012 ou 2013. E foi uma das últimas oportunidades que eu tive de estar com todo esse grupo junto. Porque depois disso aí, Deus mudou a minha vida de uma forma radical. Me virou do avesso. E eu entendi que o que estava faltando na minha vida era um relacionamento íntimo com Deus. Embora eu estava na igreja, embora eu passei os meus anos, a minha juventude toda, ministrando, ensinando, ajudando, limpando o banheiro, arrumando as cadeiras da igreja, dando apoio
projetor ou para o grupo de louvor, alguma coisa faltava, porque eu estava tão envolvida que me faltava o tempo com Deus, o mais precioso. E aí, depois desse tempo, Deus tirou um tempo da minha vida para que eu pudesse entender. Algumas coisas aconteceram, não vou entrar em detalhes, mas algumas coisas aconteceram na minha vida pessoal, no trabalho, que me fizeram acordar de que eu precisava de Deus, que eu precisava de Jesus, que não bastava só vir nos cultos de domingo, que não bastava vir só nos cultos de quarta-feira, que não bastava vir só nos cultos de sábado. Eu ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Às vezes domingo 2 vezes, de manhã e à noite. Mas faltava o meu relacionamento com Deus. Eu tinha relacionamento com as pessoas. E aí Deus usou algo muito grande para despertar. E trouxe de volta à tona um sonho que ficou mais de 20 anos esquecido. E aí Deus falou comigo. Marcos 16:15. Todo mundo sabe de cor, né? Jesus falando antes de ir para o céu para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Esse versículo, com aquele sonho que eu me lembrei, foi, puxa, alguma coisa está ardendo no meu coração e eu preciso descobrir o que é. Era como uma chama forte que eu não conseguia apagar. Eu tinha um desespero, uma vontade, um anseio de saber o que era que Deus tinha para mim. Através de meses, não foi uma semana, não foi um dia, uma semana, através de meses de oração, de jejum, confiei em 2 ou 3 pessoas apenas e fui orar. O Senhor falou comigo que vai me levar para as nações. Aonde? Que nação do mundo? Que hoje, com a tecnologia, eu falava em 2013, está muito fácil, a gente põe lá no Facebook, o mundo todo vê. Não, não é assim, né? Não é tão simples assim. Ainda precisamos ir aonde a palavra de Deus ainda não chegou, onde a tecnologia não chegou. Existem países que não têm acesso ao Facebook, não têm acesso, como a China, como a Coreia do Norte. E quem é que vai? Quem é que vai falar para eles que Jesus está vivo, que Jesus os ama, que tem um reino esperando por eles? Uma meia dúzia de loucos chamados missionários. Esses vão. A gente não sabe os nomes deles, mas existem lá. Existem. Porque a tecnologia não pode chegar lá, mas o ser humano pode, com uma vida transformada. E nesses meses de preparação que eu passei, eu fui orar, fui buscar. E Deus deu Isaías 45 para mim. Isaías 45 é uma promessa, é uma profecia de Isaías para Israel. E Deus naquele momento, no início de 2013, falou para mim assim: leia, em vez de estar o nome de Israel, de Jacó, coloca o nome de Patrícia. E num dos versículos de Isaías 45, Deus fala assim: porque eu estou te mandando, vá, já está tudo preparado para você. Eu falei: meu Deus, aonde eu vou? Próximo slide, por favor. Opa, se tem zebra e se tem leão, não é aqui no Brasil, né? Obrigada. Se está andando assim na rua, bom, é algum lugar estranho. Esse aqui é só para fazer uma chamada para vocês, que eu fui para longe, tá? O próximo, por gentileza. Eu fui ali, ó, África do Sul. Quando a gente fala África, depois eu entendi que a maioria das pessoas acha que África é tudo aquilo, né? E tá certo, é o continente africano. Eu falava assim, eu fui para a África do Sul. Eu sei, mas que lugar da África? África do Sul. Essa parte vermelha aqui, ó. Onde está a flechinha é mais ou menos o ponto onde eu fiquei. Esse aqui, ó, são os estados da África do Sul, terra de Nelson Mandela. Alguém já ouviu falar de Nelson Mandela, que ficou quase 30 anos na cadeia, né? Por causa do apartheid, exatamente, lá naquele país. E eu fiquei num chamado Mpumalanga. É ali no meio, aqui desse ladozinho aqui. E lá eu fui trabalhar como missionária.
E eu não sabia o que era ser missionária. Próximo slide, por favor. A gente está assim, ó, eu estou com a ajuda deles lá, então depois vocês, por favor, deem uma salva de palmas para esse pessoal da mídia, tá? Compre um salgado, um lanche para eles, porque estão me ajudando muito hoje. Aí eu fui para lá. Maravilha, amados, que coisa linda. Que riqueza, que riqueza. Algo que não tem palavras para descrever. Eu não sabia como era ser missionária. E chegando lá, eu dei de cara com a Jocum, Jovens com uma Missão. E eu fui descobrir o que é a Jocum. Jocum é uma organização que não está ligada a uma denominação evangélica. Ela não está ligada somente à Assembleia de Deus, à Batista, Presbiteriana, Bola de Neve, Metodista. Ela está ligada ao corpo de Cristo. Todos aqueles que estão inseridos no corpo de Cristo são membros de uma igreja ativa, como qualquer um de vocês, como eu, pode fazer parte da Jocum. Eles têm treinamentos. Eles estão em mais de 180 países no mundo, com aproximadamente 20 mil missionários espalhados no mundo todo. Aqui no Brasil também tem. Mas aí, por que Deus me mandou para a África do Sul? Porque Ele tinha uma obra na minha vida. É só por isso. E a gente não entende. Deus falou para mim em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 tem a visão de Isaías. E Isaías começa o capítulo 6 assim: e vi os céus abertos e os arcanjos e querubins e tal, vi o Senhor face a face. Visão poderosa. Ele viu Deus face a face. E aí depois que ele fala: eu vou morrer porque meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E eu habito no mundo de lábios impuros. E tenho os meus lábios impuros. Ou seja, eu falo bobagens, eu não falo das coisas do Senhor. E veio o anjo, tirou uma brasa do altar do Senhor, tocou na boca de Isaías e o purificou. Depois dessa visão, o Senhor Deus Todo-Poderoso olha para os seus anjos e pergunta: a quem enviaremos que vá falar de nós? Isaías, sem pestanejar, falou: eu vou, envia-me a mim. Quando Deus falou para mim nessa palavra, eu falei: Senhor, me envia. Só que eu fui bem assim, né? Aonde o Senhor quiser eu vou. Ele falou: tá bom, aonde você quiser ir. Tem certeza? Qualquer lugar, Senhor, eu vou para qualquer lugar. Deus falou: tá bom, é na África do Sul que precisa, tá? Eu falei: puxa, tem certeza? Tem leão lá, tem zebra, e agora? Tem essas crianças aqui, elas não falam português, Senhor. Mas Patrícia, lá onde você precisa ir, é onde eu preciso de você. Se você tivesse dito que era Moçambique, que era no Brasil, eu tinha deixado você. Meus queridos, o que eu quero dizer com isso é que eu coloquei a minha vida totalmente nas mãos dele. Não fiz exigências, porque com o Senhor não fazemos exigências. E ele me usou e fui para lá. Aprendi com a Jocum a ser missionário. Um treinamento, fiz lá. Aprendi a falar inglês, na raça, na coragem. Pode passar o próximo slide. Lá são assim, ó, o tempo todo, uma riqueza de alegria. Falta tudo, tem de tudo. A desigualdade social é muito grande. A desigualdade social é assim: a pessoa que tem 2 carros, BMW na garagem. A pessoa que não tem nem água encanada em casa. Faz uma refeição só por dia. A pessoa que tem está gordo, porque come de tudo, o tempo todo, a hora que quiser. A pessoa que não tem, está assim, com a barriga cheia de verme, esfomeada, não consegue aprender na escola, porque não tem nutrientes no corpo.
Cientificamente, se nós não nos alimentamos bem, o cérebro não desenvolve, os neurônios não funcionam. E tem uma carga muito grande no nosso corpo físico. E isso faz com que não aprendemos, não desenvolvemos. Conheci muitas crianças dessa forma. Porém, algo que era maravilhoso de ver. Como eles amam um colo, como eles amam tirar fotos, como eles amam abraçar e beijar. Pode passar a próxima foto, por favor? Dá para ver, né? Só não liga não o cabelo da pessoa, que eu passei um tempo até aprender como pedir para cortar o cabelo direitinho. Então, vocês, por favor, me perdoem um pouco as imagens, tá? Mas eu falava, vamos tirar fotos, vamos. Meu celular está completamente destruído, é o segundo. Por mais de tela, de proteção, capinha, tudo direitinho, não funcionava não, tá, meus queridos? Porque eram selfies o tempo todo. Eu aprendi a tirar selfie com essas crianças, porque você senta no chão de terra vermelha, vem 10, 15, 20 crianças e começam a tirar foto, vamos tirar foto, vamos tirar foto. E o engraçado é que eles falam shoot em inglês. E o som que eles falam parece que atira, né? De atirar. Mas, na verdade, é tirar foto. E eles falam, shoot me, shoot me. Aí, quando eu aprendi inglês direitinho, a gente falava para os outros voluntários que apareciam lá para trabalhar com a gente falava assim, eles vão falar, shoot me, mas não é para você dar tiro não, tá? É para tirar selfie, é para tirar foto deles. Acho que tem mais uma dessas aí. Pode passar a foto. Era assim, as costas, para que te quero? Para que? Coluna, a gente vê depois. O importante é isso. Mas como eu falei, é um país rico demais. A África do Sul é o país mais desenvolvido abaixo do deserto do Saara. Então é um país muito rico. Tem um desenvolvimento muito bom, uma renda per capita muito boa, porém sofre com corrupção, sofre com desigualdade social, sofre ainda com os anos do apartheid, onde a população negra, sendo mais de 90% sendo negros, não tinham direito à escola, boa educação e tudo. Então, essas são as deficiências do país. Em tudo que se plantava lá, nascia. Porém, não é como o nosso amado Brasil, que basta uma chuvinha, já nasce tudo. Parece que é assim, literalmente, eu estou falando porque eu vejo na minha casa, se minha mãe não tira a erva daninha do vaso de planta dela, com uma chuva que deu, no dia seguinte já está uma árvore grande. Mas lá não, a chuva é escassa, o clima é mais seco, então demora um pouco para isso. Muitos frutas, produtos, alimentos são importados e são caros. Uma das coisas bem legais sobre isso é que no Natal a gente fazia Natal com peru vindo importado do Brasil. Era o máximo, porque a embalagem estava em todo o português e os missionários vinham perguntar para mim para traduzir. Eles achavam maravilhoso e divertido. Só que algo que, embora essas crianças não tinham de tudo, algo que me chamou a atenção no meu primeiro ano lá foi descobrir que a carência maior não era só de comida, de roupas, ou de escola, ou de saneamento básico. Era de amor, era de atenção, era sentar no chão, era sentar aqui com eles. E eles vinham sentar, não precisava falar uma palavra. Tudo o que eles queriam era um contato físico, era abraçar. Aquilo quebrou meu coração. Porque mesmo que eu não soubesse falar tão bem o idioma deles, algo que eu podia transmitir era o amor de Deus. Porque todos os dias a minha oração era: Senhor, que o teu amor seja tão grande na minha vida, que as pessoas que eu encontrar na rua não precisam saber falar meu idioma, elas possam ver
elas possam ver Jesus refletido, possam ver o Senhor refletido na minha vida. Essa era a minha oração. Eu não sabia fazer muitas coisas, eu não tinha grandes talentos, não tenho grandes talentos, como outros missionários. Tinham talento para pregar, eram sempre convidados para pregar nas igrejas locais, ou outros faziam desenhos, artes maravilhosos, ou cantavam, ou brincavam, sabiam brincadeiras com as crianças. Eu sentava no chão de terra vermelha com eles e ficava assim o tempo todo. Porém, com o passar do tempo, eu fui aprendendo outras coisas. A gente vai desenvolvendo os nossos talentos, porque Deus deu um talento para todos nós. Se você não tem 5, você tem 2, mas com certeza você tem 1. E o que você está fazendo com esse talento? Eu fui desenvolver o meu. Eu fui lá, eu fui aprender a abraçar e beijar. Todas essas crianças têm uma história. E não são lindas. Não são lindas. Aquela menina de blusa amarela nas minhas costas, o nome dela é Presente. Desde pequenininha, ela ia com o irmão mais velho, o irmão com 7, 8 anos, levava ela. E ele não brincava com as outras crianças porque ele ia cuidar dela. A mãe dessa menina e do irmão, uma vida sofrida. A gente tentou várias vezes aproximar e fazer um trabalho que a gente chamava de discipulado, de visitar as casas e fazer um discipulado a longo prazo. Ela não queria. Ela queria que a gente desse uma cesta básica e acabou. Eu falei assim, não, eu não sou o governo. Eu não sou o governo que dá o Bolsa Família. Eu dou Jesus. E sem Jesus você não tem nada. Não adianta eu te dar o pão. Então eu vou dar o pão para quem realmente quer mudar de vida. A mãe dela, dessa menina, ela tinha relações sexuais com os homens em troca de dinheiro. A tia dela também. Esses 2 meninos na foto do meio são os meus amores. Os nas costas é Given e o que está na frente é o Kevin. São gêmeos. Devem estar enormes hoje. A mãe deles atualmente tem 10 filhos. Porque como a irmã, mãe da menina da blusa amarela, também trocava favores sexuais por dinheiro e mantimento. E com isso acabou tendo muitos filhos. Só que todas as vezes que eu ia lá, que alegria. Se eu perguntasse da mãe, eles falavam, mas tudo que eles queriam era assim. Era algo que na casa deles não tinham, porque a mãe não aprendeu. A mãe não sabia. Ela tinha ouvido falar de Jesus, mas era difícil seguir os caminhos de Jesus, por quê? Porque requer renúncia. Seguir a Jesus requer deixar quem você é, mudar de vida, deixar que Ele mude a sua vida. E ela não queria, porque era muito mais fácil viver dentro da casa dela e receber o que os vizinhos davam. Mas o que a gente fazia? A gente amava. Porque a gente não julga. Não tem lugar para julgamentos. Não tem lugar para acusações num lugar desse. Tem lugar para a palavra de Deus. Tem lugar para a verdade. E a verdade dita com o amor. Se não é com o amor de Deus, não tem como. Eu vi muitas pessoas chegarem lá no mesmo local que ele e não durarem muito tempo. Por quê? Porque não tinham Cristo dentro deles. Porque não tinham um relacionamento íntimo com Deus. Porque não caminhavam dia a dia com Ele. Porque não deixavam Deus mudar de dentro para fora. Todas as coisas que eu achava antes, naquelas primeiras fotos que vocês viram com os grupos de jovens, de louvor, mesmo quando criança,
Tinha muitas coisas da Patrícia velha que ninguém sabia. A Patrícia velha, deixa eu falar para vocês, ela mentia. Ela mentia. Ela furtava, porque no trabalho achava uma caneta mais bonita, usava uma semana, mas era do trabalho, do colega de trabalho. Na primeira oportunidade, começava a usar e levava para casa. Mas ela estava na igreja todos os dias. A Patrícia antiga, sem ter um relacionamento com Deus, ela mentia. Não, não fui eu, não vi, sério. Ela gostava de uma fofoca. Amava uma fofoca. Não falava, mas gostava de ouvir. Se ia no banco e demorava 5 minutos e a pessoa da frente da Patrícia reclamava, a Patrícia concordava. Não, mas é verdade. Olha só que lerdeza. Esse caixa é demorado. Pelo amor de Deus, misericórdia, que o fogo de Deus desce e queima ele. Essa era a Patrícia. Aí me diz, como é que a Patrícia, sendo desse jeito, vai ajudar os outros? Não tem como. Por isso que eu falei antes, que Deus mudou minha vida do avesso. Ainda tenho coisas para mudar na minha vida? Tenho. Porque o meu relacionamento com Deus é diariamente, é diário. Todos os dias tem algo novo que Ele faz em mim. Todos os dias. Da mesma forma que Jeremias disse que as misericórdias do Senhor se renovam diariamente, assim é a minha vida com Ele. Todos os dias tem algo novo para Ele fazer. Por isso que eu falei, não tem como você ir para um lugar desse, cheio de julgamentos no seu coração, cheio de preconceitos. Não vou. Tá vendo? Olha lá. Olha o que a mãe daquela menina fez, tá vendo? Aí por isso que está nessa merda. Desculpa a palavra, irmãos. Não é assim que a gente trata. Não é assim que a gente salva. Não tem como fazer isso, sabe por quê? Porque o intruso era eu. Eu não pertencia a essa cultura. Eu não pertencia ao povo. Eu era estrangeiro. E como estrangeiro, eu tenho que mostrar respeito para eles. Pode passar, tem mais fotos. Vamos passar um pouquinho mais rápido. Olha só. Os nossos programas lá, vou mudar um pouquinho, para ficar um pouco mais alegre. Os programas lá avisavam o quê? Trabalho com as crianças em 3 comunidades diferentes. Comunidades na cidade eram, pode ser falar, favelas, tá? Bem pobres. Não coloquei foto das residências, não valia. Pode passar a próxima, por favor. Os programas lá eram à tarde. As escolas têm um padrão. Começam 7:30 da manhã, vão até as 2 da tarde, mais ou menos, 1:30, 2 horas. Após esse período, as crianças vão para casa. E somente após esse período a gente começava esses trabalhos com eles. Então, tinha um local reservado, numa das comunidades dessas fotos aí, era numa igreja local, que até hoje tem parceria. Um local que foi instruído por Deus, prega a palavra, tem seriedade no trabalho, então é com eles que a gente trabalha, ou trabalhava. E lá tinha um momento de brincar, então as crianças corriam solta, pareciam como é que eu posso falar? As zebras no safari correndo solta para aquele pasto, era uma loucura. Barulhada, gritando, falando, cantando, era uma coisa de doido, imagina. 120 crianças num dia normal. Imagina, num espaço menor do que esse salão aqui. Porém, quando era hora de estarmos todos juntos, chamávamos todos juntos, debaixo de uma grande árvore. Parecia um chapéu de sol, mas não era uma árvore muito grande. E aí ensinávamos. Então tinha um tempo de ensinar. Na foto anterior vocês me viram com algumas crianças, não foi posada aquela foto. Eu estava realmente ensinando contas de matemática para eles. Então, com o passar do tempo, a gente conseguiu dividir por idades aproximadas que as crianças estavam na escola e fazer. Nessa foto menor aqui da direita, são crianças com até 6 anos aprendendo as primeiras letras do alfabeto.
porque nem todas tinham condições de ir para a creche. Então, elas não tinham, ainda não eram alfabetizadas. Nessa outra foto aqui maior, era uma das voluntárias locais ensinando, contando uma história para eles. Pode passar a próxima foto? Com isso, tinha o quê? A gente servia, depois da parte de ensinar, de brincar, a gente não ia mandar as crianças de volta para casa, assim, né? De barriga vazia. Sabe por quê? Muitas daquelas crianças não tinham comido nada. Existe uma refeição na escola, e a maioria das escolas públicas do governo fornecem leite puro, e, às vezes, uma bolacha, ou pão, ou parece uma polenta de farinha de milho branca, sem sabor algum. É isso. Muitas das crianças dessas comunidades carentes só tem aquela refeição para comer durante o dia e depois vai comer à noite. Nós fazíamos o quê? Buscávamos tentar preparar uma refeição balanceada o maior possível. Mas, como era tudo feito por doações, né, trabalhávamos por doações. A Jocum não dá salário para os missionários, tá? Então, eu não recebia salário. Então, era meus pais, amigos, igrejas aqui no Brasil, que mensalmente depositavam na minha conta para mim poder viver lá. Com esses trabalhos, eram parceiros estrangeiros, muitas vezes, que mensalmente depositavam isso. Pagar parte do valor que eles depositavam, eram pago a eletricidade, da onde a gente se reunia, dos escritórios, o combustível do carro que a gente usava para fazer esses trabalhos, e comprava material escolar e alimentos. Então, na parte da manhã, enquanto as crianças estavam na escola, eu fazia o quê? Eu ia com outros voluntários, eu era missionária fixa lá, mas a gente recebia outros voluntários, e a gente ia preparar a comida. Consistia quem cozinhava eram as mulheres locais. Consistia basicamente de descascar legumes e cebola. Descasquei muita cebola nessa vida, irmãos. Olha, falar para vocês que eu já chorei tudo que tinha nessa vida, só descascando cebola. E cada cebolão, ó, desse tamanho assim, ó, que as mulheres gostavam da cebola grande. Eu falava, mas eu brincava com elas assim, mas por que a cebola me faz chorar? E aí, quando a gente começava a chorar, descascando cebola, que era a melhor parte da manhã, porque era quando a gente ria. E essa parte era quando eu tinha acesso a essas mulheres, porque elas moravam lá. Então, era quando eu conseguia quebrar um pouco da barreira cultural e conhecê-las e falar do amor de Deus. E aí a gente servia, fazia os pratos. Pode passar. Esse aqui é um prato básico, simples. Consistia nessa parte branca, é uma polenta, como eu falei para vocês. Não tem nutriente quase nenhum. Feito com uma pitada de sal, uma gota de óleo, água e essa farinha de milho branco. Parece uma polenta mesmo. É comida com caldo. Nesse prato aí é que a foto não dá para ver. Tem feijão, tem carne moída, um pedaço de fruta, porque se desse muitas crianças acabam desperdiçando, então tem uma regra, porque a quantidade é desse jeito, tá, meus queridos? Vá pensando que matava as crianças de fome, não, tá? E com legumes, batata, cenoura, pimentão, beterraba, esse era o fato. Como que se comiam? Basicamente com as mãos. É cultural comer com as mãos. Eu muitas vezes comi, sujar as mãos mesmo, e fazer o bolinho, amassar assim e comer. Parece nojento, mas depois que você aprende é gostoso. Você até esquece o garfo e a faca. Pode passar o próximo, por favor. Não tem cadeira para todo mundo. O pastor falou cadeira assim, simples. Nesses trabalhos com as crianças, eles sentavam assim no chão, ó, descalço. A calça não é cortada não, tá? É porque não serve mais e não tem calça comprida. Então, as crianças, os pais que não têm dinheiro para comprar roupas como nós, as crianças vão crescendo, a roupa vai ficando. Não serviu na cintura, é hora de passar por mão menor. Enquanto serve e fecha aqui, tá tudo bem. Não importa se fica na canela. Sapato, já vi crianças cortando aqui à frente, porque não cabe o sapato.
Então, fura assim para o dedão passar para fora e usa daquele jeito. É difícil? É difícil. Todos são assim? Não. Alguns. Vai da decisão dos pais. Mas algo que eu aprendi, nem todos sabem como ser família. Nem todos sabem o papel do pai, da mãe, do filho. Então era assim, ó. Mas era um momento de diversão para eles, porque eles se reuniam num grupinho deles, conversavam, tagarelavam bastante o tempo todo. Próximo slide. Uma das coisas que faltava lá, e falta muito, é saneamento básico. Para preparar aquela comida, na maioria das comunidades, não tem água encanada. Se você não tem dinheiro para fazer um poço artesiano, você depende do governo enviar carros-pipa. Às vezes, na melhor das hipóteses, é uma vez por semana, tá? Na melhor das hipóteses, uma vez por semana. Mais ou menos passa de 2 vezes por mês, a cada 2 semanas, num dia só. Aí você tem que colocar todas essas bacias no local que o carro-pipa vai entrar, porque ele não consegue entrar em todas as vielas. Você coloca, quem coloca? Quem não foi para a escola, quem não está trabalhando. Então, se você trabalha, não tem irmãos nem nada, então vamos supor aqui, você tem 3 filhos, os seus 3 filhos estão na escola, e é só você. Antes de você sair para o trabalho, você acorda o mais cedo possível, coloca todas as suas bacias na esquina. Às vezes se anda uma quadra, às vezes mais, às vezes pouco, e deixa lá. Que quando você voltar do trabalho, a sua água vai estar lá, porque o caminhão-pipa vai chegar, ele não vai saber de quem é, ele vai pegar aquela mangueira e enche tudo. Encheu, só faltou algum, tchau, vou para a próxima esquina. É assim que funciona. Agora, se você tem dinheiro para investir num poço artesiano, amém, glória a Deus. Você vai tomar banho de chuveiro, senão você vai tomar banho de canequinha. Ou só vai tomar banho no domingo, que é dia de ir para a igreja. E de paninho ainda. É numa bacia, paninho, pega um paninho, molha, paninho úmido no corpo. Mas, Patrícia, lá onde você morava tinha chuveiro? Tinha, irmãos. Na casa onde eu morava, tinha chuveiro. Água quente, internet, cama, cadeira, mesa, sofá. A gente tinha essas coisas. Mas eu estou mostrando uma realidade da onde eu saía do meu conforto, mesmo lá, e ia trabalhar, ia mostrar o amor de Deus. Sem julgamento. Pode passar o próximo slide. Alguns momentos de crianças brincando, tá? Não vou falar muito desse aí não, vou deixar vocês verem as imagens. Esse aqui, a foto ficou meio duplicada. Foi na hora de eu salvar em PDF, transformar para as irmãs passarem no slide para vocês, então não saiu legal. Esse aqui é na entrada de um hospital público. Tem um hospital público na cidade onde eu morava e vinham pessoas de outros países, como Moçambique e Suazilândia, países vizinhos, se tratar lá. E principalmente nos 2 primeiros anos que eu estava lá, era mais fácil fazer. Nós fazíamos visita no hospital. Pelo menos 2 vezes por mês a gente ia lá. E consistia como, primeiro, o respeito de chegar para quem é o responsável pelo hospital. Chegava somente na área das crianças, né, na parte que podia entrar, no horário de visita, conversava com o líder, com a enfermeira líder, pedia autorização, me apresentava e ia de conversa. Então, relacionamento. Tinha isso muito, a troca de informações. E quanto mais sincera, mais aberta e honesta eu fosse sobre mim mesma, mais as portas se abriam. E aí é ser vulnerável, essa é a palavra, ser vulnerável, deixar ver quem você é. Porque se Deus te vê como você é, as outras pessoas também precisam ver quem você é. Porque só assim vai surtir o efeito.
Porque não adianta eu falar que Deus te ama se eu não te amo. Então tem que ser real. Então nessas visitas aqui a gente fazia. Nos 2 primeiros anos era mais frequente, depois se tornou um pouco mais difícil de acordo com as atividades que tínhamos lá, né? Aí, uma vez, uma das missionárias lá, que dividia a casa comigo, ela precisou ir numa clínica porque ela tinha cortado o dedão do pé, andando no nosso terreno lá, e fez um corte profundo, precisava dar pontos. Como ela não tinha convênio médico, que é o seguro saúde que chama, não podia ir para um dos hospitais particulares, bem melhores, como aqui são. E tivemos que ir para esse hospital, esse mesmo lá. Meus queridos, chegamos lá por volta das 5:30 da tarde. Eu saí de lá 1h da manhã, para ela tomar 2 pontos no pé, no dedão do pé. As condições do hospital não são as melhores. Eles fazem cirurgias, fazem de tudo lá. Uma vez eu fui buscar uma mulher da comunidade que tinha ganhado neném. E o quarto, onde aqui no UPA ou na Santa Casa vai colocar 2 camas, tinham acho que 10. E todas as mães com seus bebês na própria cama, porque não tem um bercinho para eles. Esse é o hospital público de lá. Eu aprendi a não reclamar do SUS, nunca mais na minha vida, mesmo que eu precise dele. Eu aprendi a não reclamar da fila, se leva meia hora para me atender. Eu sei que aqui em Caraguá é mais complicado que São Sebastião, e nos dias de pico, de dificuldades, o UPA Central chegou a fazer as pessoas esperarem 4 horas para serem atendidas ou mais. Eu sei que é difícil. Mas deixa eu lembrar vocês de algo. Aqui no Brasil mesmo, existem o SUS, UPA, UBS, que não funcionam. Lá fora também não funciona. Não tem o SUS. Ou pediram 10 mil randes. Na verdade, traduzido seria cerca de 3 a 4 mil reais na época, para minha amiga fazer os 2 pontos no dedão do pé. Quem é que tem 3 mil, 4 mil reais para pagar só para passar pelo médico? Tirar uma radiografia para ver se está quebrado e limpar e costurar? Não tem condições, irmãos, nem pensar. Por isso que a gente foi pagar lá. Mas isso são aprendizados, porque hoje, como eu vou para a Alemanha a semana que vem, o meu seguro-saúde já está pago, para a honra e glória do Senhor. Eu não sei como é na Europa, se é bom ou se é ruim, mas já me disseram que lá não tem SUS também. Então não vou jogar com a sorte. Se precisar, eu tenho seguro-saúde pago. Glória a Deus. Próximo slide, por favor. Essa aqui é uma família muito querida para mim. Eu fazia discipulado com eles. Como eu falei, nos 2 primeiros anos, fazia as visitas ao hospital. Os últimos 3 anos que eu passei lá, eu foquei muito mais em visitas, é um trabalho, um discipulado mais intencional, dentro da casa das pessoas. Próximo slide, por favor. Aqui mostra um pouco de trabalho com eles. São 3 famílias diferentes. O primeiro slide são crianças do slide anterior. E esses são outras 2 famílias. Como que fazia esse discipulado? Eles convidavam a gente. E era o seguinte, a gente tinha que ir lá ensinar a pescar. Mas as pessoas estavam com fome. Então a gente ia com peixe pronto, mas ia ensinar a pescar. Jesus fala, me lembra um versículo agora, Jesus ensinou Pedro a pescar. Pedro passou, pelo menos tem 2 registros na Bíblia, que Pedro passou a noite toda pescando e não tinha pego um peixe. Jesus falou, joga sua rede de novo. E Pedro trouxe muitos peixes. Da segunda vez, Jesus falou, joga do lado direito do barco, que você vai achar. Pedro foi. Da primeira vez, até Pedro, que era pescador nato, Jesus teve que ensinar a pescar pela fé.
Então a gente ia lá, eu ia lá, então no início era semanal as visitas, dividida com as atividades com as crianças, era semanal. Então eu tinha que visitá-los, e ali a gente conversava, ensinava a fazer orçamento familiar. Aquela moça da última foto, na época dessa foto, ela tinha cerca de 21 anos, 22 anos, e já tinha uma filha. Era ela e o irmão de 19 anos, os três na casa. Ela sabia das responsabilidades de uma família, de uma casa. Mas ela nunca foi filha e tinha uma filha. Ela tinha sonhos para a filha dela. E uma das coisas que ela me pediu para ensinar era como ser mãe. Porque ela sabia limpar, dar banho, trocou as fraldas, mas ela não sabia como ser mãe, como educar a filha dela. E nos meus dias em casa eu falava: Senhor, eu não sou mãe, ensina, porque eu não sou mãe, porque se eu ver uma criança fazendo malcriação, eu vou pegar pela orelha, eu vou torcer, Senhor, me ajuda. E eu sentava lá, pelo milagre de Deus, eu sentava com eles no chão, sujo mesmo, eu chegava em casa coberta de pó, da cabeça aos pés. Literalmente. Se estava chovendo, então era mais divertido ainda, que era barro. E tirava a bota na porta de casa. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Todo mundo querendo falar comigo, reuniões de missionário. Eu falei: amados, eu preciso de um banho, você não está entendendo o pó que está aqui. Lavar o cabelo, então, amados, não dá para fazer chapinha, até dá para andar bonitinho lá. Eu que era preguiçosa mesmo, para ganhar tempo com as coisas, mas não tem progressiva lá, né? Lavava o cabelo, tinha que lavar todo dia por causa da areia, porque as crianças, elas queriam fazer trança no cabelo. Amadas, o seu cabelo é curto, não ia dar certo não, as crianças gostam de fazer trancinha. Agora você que tem cabelo comprido, iam amar. Senta lá, vem 10 em cima de você assim, começa a fazer trancinha assim, ó. Mas meu cabelo cheio de creme, bonitinho assim, a trança fazia, a trança soltava. Eu falei: o cabelo não é pichain. E esse pichain deles é o original, tá? Não é o nosso brasileiro não, tá? Amado, se você acha que seu cabelo é ruim, não é não, tá? Ou você ainda consegue passar o pente, lá não tem como. E nessas visitas eu ensinava, eu tinha que ensiná-los. Como? Aqui, ó. Eu falei assim: bom, agora eu vou ter que ler. Vou ter que ler isso aqui milhares de vezes para entender. Aonde que ensina a ser mãe? Aonde que ensina a disciplinar seu filho? Vai ler. Aí eu tinha que ler para ensinar. Todos eles tinham Bíblia. Nós pegávamos a Bíblia e íamos ler. Aí falava assim: tá, e o orçamento? E comida? Deus tem promessas. Qual é a sua parte? Eu falei: Deus te dá. Mas e a sua parte? Eu chegava para eles e falava assim: ó, semana que vem ou daqui 2 semanas, eu quero um versículo decorado. Vamos lá, discipulado. Esse menino aqui, eu não queria me alongar, eu estou me alongando. Tem tanta coisa para falar para vocês. Esse jovem aqui, dói meu coração que ele já fez 18. Ai, Jesus, meu filho já fez 18. Alguém tem filho aqui adulto já? Quem é, então? Ai, coração de mãe ainda olha para eles como se fossem meninos, né? Esse jovenzinho aqui, um amor de menino. Que amor, que exemplo. O único homem na família dele. O pai nunca mais viu. A mãe sumiu. Eles acham que morreram, mas ninguém sabe. Criado pelas irmãs mais velhas. Numa sociedade onde o machismo impera, onde o homem ofender a mulher, passar a mão, é normal. Não é normal. A gente sabe que não é normal. O assédio existe. Se ele não se impusesse como homem, até os outros homens iriam assediá-lo e poderiam até violentá-lo. Uma sociedade difícil. Corria risco indo para a escola todos os dias, justamente por ser homem. Por ser mulher, então, é pior. A violência contra a mulher lá é muito alta, mas elas não contam.
apanham dentro de casa. E a família não se mete. Por quê? Casou, tem a bênção dos pais. Vai resolver o problema com o seu marido. Não vem reclamar aqui para mim. Era assim. E eu tinha que sentar, sendo solteira, e ouvir, e aconselhar, e amar. E esse menino aqui, um dia na escola, por causa do trabalho que a gente fazia de discipulado, por obrigação eles tinham que apresentar como é que chama? As notas mensais, fugiu a palavra? O boletim, isso. E peguei o boletim dele, estava horrível. Eu falei, você não vai passar. Eu falei para ele, Bendulo, que notas são essas, meu filho? Aí ele assim, então, Pati, não estava bem e tal. A professora disse que quer falar com o meu responsável. Eu falei assim, tá, fala para sua irmã mais velha, ela estuda na mesma escola, vai lá e fala. Não, eu não quero que ela vá. Aí eu perguntei, por que não? E tem que saber como perguntar também, pela cultura, para você não ser muito invasivo, intruso. Tem que ter jeitinho. Mesmo conhecendo por 4, 5 anos, eu tinha que ter esse joguinho de cintura. E ele falou que ele sentia vergonha e queria que eu fosse. Aí chega eu não sou branca, eu sou uma mistura típico brasileira, pele morena, que se eu ficar no sol eu vou torrar, vou ficar negra, mas também não sou branquela, de olhos azuis, loira. Aí chega essa mistura aqui, numa escola com 500 alunos, todos negros, onde os professores são todos negros. Irmão, se você se considera negro, lá não é, porque como eu falei, é original. Então aqui você é branquelo, tá? Tá desbotado. Mas eu cheguei lá, então imagina eu, me destacava. Quando eu entrei na escola, toda bonita, saltitante, né? Aí vi um conhecido, oi, a pessoa assim, quem é? Não conheço. Porque vergonha, onde já se viu quem que era. Aí eu chegava e falava assim, vou fazer você passar vergonha. Vem cá, dá um abraço, você não conhece? Quem que sou eu? Pati, oi, e aí? Vamos lá conversar. Por que ele estava com notas ruins na escola? Porque não tinha feito os trabalhos que era para fazer, as tarefas de casa, e cá estava conversando na sala de aula. Eu perguntei se ele tinha algum problema com outros alunos. Não. Respondi aos professores? Não. Comportamental? Excelente, o melhor da turma. Eu falei, meu Deus do céu, então alguma coisa está errada. Saí de lá, cheguei para ele e falei assim, meu filho, só eu e ele. Todos os alunos já entrando para a sala, ele estava com um capuz na cabeça, de cabeça baixa, envergonhado. Eu falei, olha para mim, a gente vai ter que mudar isso. Você tem sonhos na sua vida, e esses sonhos dependem da sua escola, das suas notas. Você tem que se esforçar. Eu falei assim, então a partir de hoje, você está de castigo. Você vai fazer o quê? Você vai para casa estudar. Você vai ajudar suas irmãs nas tarefas de casa. E quando você terminar, você não vai jogar bola. Até as suas notas melhorarem. Vai levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas você vai passar de ano. Ele começou a chorar. Chorar. Eu falei assim, 1 vez por semana que eu venho aqui na comunidade, a gente tem um trabalho. Você vai para lá. Você vai pegar a sua sobrinha e vai para lá. E vai participar das atividades. Você vai estar comigo. Porque eu quero você comigo, ensinando os mais novos. Ele já estava com 15 anos ali. E ele chegou e começou a chorar. Eu falei, olha para mim. Eu falei assim, você entende o porquê eu estou fazendo isso? E ele falou, eu entendo, Pati, eu entendo. Eu falei, então por quê? Diz para mim, eu preciso que você repita para mim o porquê que você sabe. Ele assim, porque você me ama. Por isso você quer o meu melhor. E eu estou com muita vergonha, porque eu te decepcionei. Eu só abracei aquele rapaz e chorei com ele, dizendo o quanto eu amava, mas que não estava decepcionado com ele. Que da mesma forma, Jesus o amava
sempre o amou. E Jesus não estava decepcionado com ele. Ele só tinha que trabalhar um pouco mais árduo para conseguir. Amor. Viver a Cristo. Tem muito mais. Passa rapidinho os slides, por favor. Construção de casas. Pode passar. Pode passar. Esse aqui é um trabalho em Picos, na cidade do Piauí. Não vivi só na África. Vivi em Picos. Fui para lá com o Instituto Livres do Juliano Som. Impacto Sertão Livres. Em janeiro de 2019. Uma cidade com quase 90 mil de habitantes. Onde a gente batia na casa das pessoas. E eles falavam assim, eu já ouvi falar, tem um monte de igreja aí, mas eu não vou não. Ah, não. Eu falei, mas eu não vim falar de igreja para você. Eu vim falar de Jesus, podemos? Claro, senta aí. Eu testemunhei em 10 dias. 10 dias. Dezenas de pessoas chorando por esse Jesus que eu e você servimos. Eu testemunhei em 10 dias na cidade de Picos, no interior do Piauí, onde não tem nada, onde o esgoto corre a céu aberto. Pessoas sendo curadas, pessoas tendo a vida restaurada, transformada. É trabalho de quem? É trabalho nosso. Talvez o seu chamado, o seu talento não seja como o meu, de ir para tão longe, para esses lugares, enfrentar culturas tão distantes, tão diferentes. Mas todos nós temos a responsabilidade de falar de Jesus. Existem pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus, que não conhecem a Ele, ou que se ouviram falar, ficou esquecido. Por quê? Porque não teve ninguém que disse e falou assim, Jesus te ama. Não importa a placa da igreja que você vai, Jesus te ama. Ele quer falar com você todos os dias, Ele quer andar com você todos os dias, Ele quer mudar você todos os dias, Ele quer transformar a sua vida. Eu também erro, eu também peco, eu também cometo erros. Eu ainda sou ser humano, eu ainda estou aqui. Mas isso não me impede de ter uma vida transformada, uma vida diante de Deus. Estar na igreja é ótimo, é maravilhoso. Mas se nós não recebemos aqueles que estão quebrados, não vai adiantar. Se quando a gente sair daqui, se a gente não parar de julgar as pessoas, de ser preconceituosos, de tratá-las como eles nos tratam, não é assim? Eu gostaria muito de chegar e falar assim, fazer como Jesus chegou no templo com um chicote e tal, ou torcer o pescoço das pessoas. Não, existe um momento, existe hora para tudo isso. Se a minha vida não falar de Jesus, não adianta eu ir para lá. Pode passar rapidamente mais uns slides, eu quero usar mais uns 2 minutos. Sim, em Picos nós visitamos uma penitenciária. Essas mulheres aqui, atrás das grades, presas por tráfico, por assassinato, por estelionato, por coisas que vocês só escutam falar ou veem na televisão. Mulheres perigosas. Eu sou de camiseta rosa, vermelha ali. Você acha que na hora de orar a gente pensou no que fazer? Porque a gente começou a ver as mulheres chorando no chão, prostradas, Jesus, porque a gente estava falando que Jesus quebra as cadeias. Não aquela da justiça, que tem que pagar sim pelo erro.
mas eu não posso julgar que ela não é merecedora do amor de Deus. Todos nós voluntários fomos lá, porque tudo que elas queriam era o toque, e que se é meu toque, pode ser o toque de Jesus, então eu dou. Esse grupo aqui, tem muitos famosos aí, eu não vou falar aqui do meu lado direito, na foto está a Gabriela Rocha, não vou falar isso para vocês, mas era só mais uma pessoa no meio da multidão orando, intercedendo, testemunhando. Só porque o Juliano Som vende milhares, milhões de discos, faz músicas, ele é gente como a gente. Eu vi essa moça, Gabriela Rocha, tá aqui, ó, tem esse rapaz de branco, a moça do lado, e do lado dela sou eu. Que simplicidade. Eu falei, Jesus, eu preciso mais do Senhor, porque para chegar no nível dela tá difícil. Eu posso ter ido para a África, mas que intimidade linda é essa? Que simplicidade de amar o próximo, sem ver cor, raça, condição financeira ou social. Pode passar rapidinho, por favor. Esse é o próximo lugar que eu vou, meu destino. E esse mesmo desejo eu quero levar para lá comigo. Daqui uma semana exatamente. Daqui uma semana. Na quarta-feira que vem, por volta das 4 da tarde, eu vou estar embarcando para a Alemanha, para a Europa. Ah, que chique! Não! Uma cultura totalmente diferente, enquanto a África do Sul está assim, ó. Vem comigo. Tira foto comigo, eu quero foto, selfie. Vem me amar. A Alemanha não. Ah, legal, prazer, tudo bem? Ah, Jesus, já sei. Eu vou na igreja. Muito obrigada. Vida que segue. Está faltando isso lá. E eu quero levar para eles. Pode passar o próximo. Lá tem os serviços de evangelismo nas ruas. Difícil, segundo o testemunho desses jovens nas fotos. Existem pessoas, sim, que recebem Jesus, mas muitos ainda o recusam. E é para lá que eu vou. Toda essa experiência que eu contei para vocês, eu não contei nem um pouquinho do que eu gostaria. A hora voou, eu gostaria de contar muito mais, tem muito mais. O próximo slide, por gentileza. Com a guerra na Ucrânia, não vou me adentrar. Existem pessoas, mais de 1 milhão já fugiram da Ucrânia por causa da guerra. Muitos ficaram na Polônia, na Romênia, nos outros países que fazem divisa, fronteira com a Ucrânia. Porém, naquele prédio que vocês viram lá, no slide anterior, já tem mais de 20 pessoas que foram buscar refúgio. E quem é o nosso refúgio? Jesus. Foram buscar um local seguro. Foram para lá. O próximo slide, por favor. Esse aqui foi da semana passada. Um voluntário, um missionário embalando doações. A traseira de uma van lotadinha de roupas de frio, cobertores, colchonetes, medicamentos, enviados para aqueles que não foram. Hoje, mais de manhã, a Jucum de Nuremberg, para onde eu vou, postou algo no Facebook, que diz que uma missionária da capital da Ucrânia se recusa a sair, ela e os outros. Eles não têm um quarto antibomba no prédio onde eles moram, onde é a base. Mas eles falaram que não vão sair, porque existem pessoas que eles ainda têm água, tem a cozinha funcionando, energia, e eles precisam cozinhar para as pessoas que estão sofrendo da guerra. Eles foram convidados a sair e se recusaram. Não é o meu chamado ir para a frente de batalha na Ucrânia.
Pode passar o próximo slide, por favor. Esse é o último. E eu já vou terminar. Não é o meu chamado, a não ser que Deus mude uma vez que eu estiver lá. Mas o que arde no meu coração é que tudo isso que eu contei para vocês da África, pelo menos um pouquinho, nem falei das tristezas que eu vi lá tanto. Tem muito mais ainda, coisas que eu vi, algo triste, alegrias, diversões. É toda essa experiência que eu quero levar comigo para lá. Porque existem pessoas ucranianas vivendo lá na base. Eles estão fazendo o quê? Estão procurando segurança, um refúgio. Fugiram de uma guerra para não morar. Inicialmente, qual é a nossa obrigação como missionário? Cuidar deles, oferecer uma cama quente, que é o que foi feito, refeições durante o dia, e um ombro amigo para eles chorarem, para conversar. E se Deus permitisse o Espírito Santo fazer a obra, falar do amor dele. Se eles já conhecem Jesus, convidá-los dentro do grupo de oração, porque todos os dias de manhã tem grupo de intercessão dos missionários. Se não, pregar o Evangelho a toda a criatura. Quero deixar um versículo com vocês. Romanos 11, os últimos versículos de Romanos 11. Versículo 34 de Romanos 11. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhar? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda glória para sempre. Amém. Nada do que eu faço é para mim. O meu Facebook, o meu Instagram estão cheios dessas e muito mais. Mas é para a honra e glória do Senhor. Que seja somente o nome dele a resplandecer através da minha vida. E que assim seja com vocês. Você já tem a chama que arde no coração. Façam essa chama brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz. Não tem essa? Deixar brilhar. Vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Resplandeça Jesus. Deixa Ele te mudar. Deixa Ele encher a sua vida. Tem muito mais para Ele. Aqui, ó. Todos os dias. Mergulhe aqui dentro. Mergulhe. E deixa resplandecer. Tá difícil? Tá difícil. O preço da cenoura subiu. R$15. Não vou nem falar do combustível, porque nem todos podem ter carro, não sabem o que é isso. Mas o preço da carne, então, já faz tempo que o churrasco tem que ser de frango ou asinha. Amados, Deus é muito mais. Sabe por quê? Porque quando nós temos Jesus, nada falta. Nada falta. Paulo falou isso. Eu ia terminar, mas não consigo. Cadê o pastor para tomar o microfone de mim? Paulo falou isso. Estou cheio porque o Senhor não deixou faltar nada. Mas como que o Senhor não deixou faltar nada na vida de Paulo? Através das doações. Não falta nada, porque compartilhamos uns com os outros, porque trazemos na casa do Senhor, porque ofertamos na vida de um missionário. É por isso que não nos falta, é por isso que sempre temos mais, porque Salomão disse: quanto mais eu dou, mais eu recebo. A matemática de Deus não é exata, é sobrenatural. Como eu, existem muitos lá.
Existem muitos no Brasil. Existem muitos de fora que vieram para o Brasil. No domingo eu conheci um missionário, é pastor de uma igreja aqui. Ele veio dos Estados Unidos. Ele falou, e tem brasileiros na minha terra falando de Jesus. Deus faz coisas que não conseguimos explicar. O nosso entendimento não consegue compreender as coisas do Senhor. Mas temos que viver. É dia a dia. Ele vai revelando, Ele vai fazendo, Ele vai transformando. E temos que deixar isso transbordar. Porque só assim vai alcançar quem está ao meu lado. Quanto mais você se enche de Deus, mais você transborda, a ponto de que quem está ao seu lado sente o mesmo. E se você não tiver coragem de falar para ela sobre o que está dentro de você, vai ser tão forte isso, que quem está do seu lado vai perguntar, fala para mim o que você tem, porque eu também quero. Sabe por que eu digo isso? Porque eu vivi isso na minha vida. Uma das coisas que eu gostaria de ter falado e não consegui, foi justamente isso, de um dia estar num culto, num chão batido de terra, como um pastor falou, de bancos cheios de prego, tudo torto, e eu não falei, não fui eu que preguei naquela noite, e depois do culto, todas as pessoas queriam falar comigo e tirar foto comigo, e eu falava assim, mas foi ela que pregou, foi ela que cantou. Eu falei assim, não, mas você tem algo diferente. Eu quero o que você tenha. E eu falei, Senhor, todos os dias eu quero isso. Eu quero viver isso. Eu quero Jesus mais e mais. Amados, tem muito mais que eu gostaria de contar, mas o tempo é curto. Se vocês quiserem saber muito mais disso, não fiquem com vergonha de mandar uma mensagem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. De sinal de fumaça eu também já aprendi a ler, assobios, tá? Porque quando a internet falha, você tem que ser bem criativa. Me contatem, me perguntem, se vocês quiserem ajudar. Existe uma forma principal: oração. Oração. Eu preciso de recursos financeiros? Ainda preciso, sim, mas eu preciso de oração. Então, meu nome é Patrícia, missionária Patrícia Laura, que vou para a Alemanha. Se você puder falar meu nome nas suas orações, é muita ajuda. Se quiser ajudar além mais, pode me procurar. Fique à vontade. Muito obrigado, pastor. Mais uma vez, muito obrigado. Desculpa, extrapolo da hora. Amados da mídia, mais uma vez, a minha gratidão. Louvor, Leandro, tão feliz de te ver de novo. Pena que já estou indo, mas fica o contato para sempre. Obrigada, amado. Patrícia, é um prazer ter você aqui com a gente. Recebo o carinho desse povo maravilhoso. E ver você falando do amor de Jesus, nós vemos que excede mesmo todo o nosso entendimento e tudo aquilo que nós pensamos que sabemos dele. Ter pessoas como você perto da gente ou sendo enviada é um privilégio. Nós vamos salvar o seu contato, nós vamos orar por você. Mas que isso possa queimar no seu coração. Se você não pode ir, talvez você não esteja disposto a largar a sua casa, a largar a sua família, a ser enviado. Mas Jesus está enviando pessoas como a Patrícia. Contribua,
Vai lá, investe no reino de Deus. Quando você investe no missionário, você está investindo no reino de Deus. Você está levando a palavra de Deus. É igual a Patrícia falou aqui, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos por fé. E nós acreditamos que quando nós fazemos isso, nós estamos investindo muito mais do que nós estamos fazendo. Amém? Mais uma salva de palmas para ela. Que Deus te abençoe, Patrícia. Gente.